Bom dia a todos. Estamos aqui mais uma vez representando o Grupo Espírita da Prece de Lavras, Minas Gerais, trazendo nessa oportunidade mais algumas reflexões, mais um estudo acerca do Evangelho, acerca de uma parábola de Jesus. E rogamos a Deus, nosso Pai, que nos inspire, que nos conduza, nos guie, para que possamos levar essa mensagem, que ela chegue aos corações e às mentes de todos aqueles que se dispuserem a nos escutar e aprender junto conosco um pouco mais sobre as passagens evangélicas. A pedido da casa, hoje, nós vamos fazer algumas reflexões acerca da parábola dos dois filhos na vinha. É uma parábola que está em Mateus, capítulo 21, do versículo 28 ao 32. Mas para que nós comecemos esse estudo, é importante, sempre que estudamos o Evangelho, buscarmos nos contextualizar, buscarmos nos colocar dentro do momento histórico, dentro do momento que Jesus trouxe essa passagem. E esse momento foi um momento muito importante para nós cristãos. Esse episódio aconteceu na semana da Páscoa. Então Jerusalém estava cheia de gente. Alguns historiadores dizem que em torno de 300 mil pessoas se dirigiam a Jerusalém. Isso naquela época era muita gente. Dirigia a Jerusalém para a Páscoa. E essa parábola aconteceu na semana da Páscoa. E nós vamos começar o nosso estudo falando da entrada de Jesus em Jerusalém, no domingo que antecedia o domingo de Páscoa. Então, Jesus entra cumprindo a profecia do profeta Zacarias, que está em Zacarias 9, quando Zacarias profetizou: exulta de alegria, ó Sião. Eis que vem a ti o teu rei, humilde, montada num jumentinho, filhote de jumenta, de animal de carga. Então Jesus entra em Jerusalém, montado no jumento, e o povo que considerava Jesus Messias, o profeta prometido, o Messias prometido, colocava ramos, flores, mantas, e Jesus vinha caminhando, sobre o jumento, montado no jumento, e entrou em Jerusalém para a alegria do povo, que gritava: Hosana, filho de Davi, ou seja, salva, filho de Davi, rogo a você que nos salve, filho de Davi. E foi um momento de muita alegria para o povo. E Jesus, logo após essa entrada em Jerusalém, ele se dirige ao Templo de Jerusalém. E no Templo de Jerusalém há o famoso episódio da expulsão dos vendilhões do templo. Então Jesus entra no Templo de Jerusalém, derruba a mesa dos cambistas, derruba a mesa dos vendedores de pombos, expulsa aqueles vendilhões do templo. E para nós entendermos por que Jesus fez isso, é preciso nós buscarmos um conhecimento de quem eram os fariseus. Então, os fariseus eram, segundo a tradução dos escritos hebraicos, fariseu significa separados. Ou seja, seriam aqueles separados da população para o estudo e interpretação da Torá. Aqueles considerados santos. E os fariseus
eram os responsáveis pela criação desse sistema de adoração, de oferta de sacrifícios no Templo de Jerusalém. Eles criaram toda essa estrutura, criaram uma estrutura de dízimos, de pagamento, de necessidade de pagamento de dízimos. E também criaram o Sinédrio, que era um tribunal religioso e político, dirigido pelos fariseus. Então eles criaram toda essa estrutura de funcionamento para submeter o povo. A grande maioria era submetido aos seus caprichos, à sua possibilidade de interpretação. E o Templo de Jerusalém representava muito bem isso. Ele era formado por 3 átrios, um átrio mais externo, ou pátio mais externo, onde todos poderiam frequentar. O povo frequentava, os gentios, os judeus, os não-judeus, todos frequentavam esse pátio mais externo. Dentro desse pátio existia um pátio intermediário, que era o chamado Átrio dos Santos, ou Pátio dos Santos, onde só os sacerdotes poderiam entrar. E dentro desse espaço, um átrio mais interno, chamado Átrio dos Santos, onde só o sumo sacerdote poderia entrar. Então, dentro dessa estrutura que os judeus criaram, que os fariseus criaram, eles impediam o povo de ter acesso aos conhecimentos religiosos mais elevados. Eles dificultavam com essa estrutura comercial do pátio externo. Dificultavam que o povo recebesse os conhecimentos mais elevados, os conhecimentos sublimes do reino de Deus. Além disso, eles lucravam com esse comércio. Muitos fariseus eram donos dos animais que eram vendidos nesse comércio para ser ofertados em sacrifício no templo. E eles lucravam com essa venda. E além disso, cambistas, porque na época existia o dinheiro romano, o dinheiro grego. Os cambistas trocavam esse dinheiro romano e o grego pelo dinheiro hebraico. E nessa troca, eles cobravam juros. E esses juros beneficiavam essa estrutura que os fariseus criaram. Então, dentro dessa estrutura, quando Jesus entra e espanta os vendilhões do templo, ele estava afrontando, estava criticando de uma maneira muito direta e dura toda essa conjuntura criada pelos fariseus. E Jesus dizia, quando ele fez essa expulsão dos vendilhões, Jesus diz a eles: e os alegrarei na minha casa de oração. A casa do meu Pai será uma casa de oração para todos os povos. Então, Jesus fala diretamente aos fariseus que aquela estrutura era completamente equivocada. E depois ele critica ainda mais os fariseus que criaram dízimos a serem pagos pela população, mas esses dízimos os fariseus estenderam de uma maneira para todo e qualquer produto. Então Jesus diz a eles: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês bloqueiam a entrada ou bloqueiam o acesso do povo aos conhecimentos. Quando Mateus traz isso em 23:13, ele diz: hipócritas, porque vocês bloqueiam o reino dos céus diante dos homens. E depois, quando Jesus fala desse dízimo, em Mateus 23:13, ele diz aos fariseus: ai de vós,
mestres da lei e fariseus, vocês dão o dízimo do hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Então, quando Jesus espanta os vendilhões e diz isso aos fariseus, ele está fazendo críticas muito diretas e que destruiriam todas as vantagens econômicas e políticas dos fariseus. E Jesus depois sai do templo e vai para Betânia. Betânia fica a 15 estádios de Jerusalém, cerca de 2,5 quilômetros, 2,3 quilômetros. E no outro dia de manhã, Jesus volta para o templo. Nesse caminho, Jesus tem o episódio da figueira seca. Quando Jesus vê a figueira toda bonita, frondosa, cheia de folhas verdes, mas quando ele se aproxima, não há nenhum fruto nessa figueira. E essa figueira representa muito bem o que ele já estava vendo com os judeus, o que ele já vivenciava dentro desse período que ele esteve dentro do povo hebreu, junto com os judeus. Bonito por fora, cheio de folhas, bonito, representava Jerusalém linda, mas sem os frutos das aquisições espirituais que o povo hebreu foi destinado a ser. Então, o episódio da figueira já representa também essa beleza de Jerusalém sem as grandes aquisições espirituais que se esperava desse povo. E Jesus volta para o templo e começa a pregar, e a descrição de Mateus, que Jesus fez prodígios, fez milagres, curou cegos, curou coxos, e ele volta para o templo e começa a pregar e ensinar o evangelho para o povo que estava se aproximando ali, e era dessa maneira que a coisa funcionava. Dentro daquele átrio externo, Jesus pregava, ou qualquer um poderia pregar. Jesus pregava, ensinava, e o povo ia chegando próximo para ouvir Jesus, que era considerado o Messias. Mas os fariseus chegam também. Chegam e se aproximam de Jesus. E ao se aproximarem, perguntam a Jesus: com que autoridade você faz essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer estas coisas que você faz? E Jesus responde aos fariseus com outra pergunta. Eu vou lhes perguntar uma coisa. Se vocês me responderem, eu vou também responder a vocês com que autoridade eu faço essas coisas. E Jesus devolve a pergunta para eles, dizendo: o batismo de João era de onde? Do céu ou dos homens? E eles ficaram como nós dizemos hoje, numa saia justa. Eles ficaram com dificuldades para responder. Porque se eles falam que o batismo de João era dos homens, eles desagradariam o povo, porque o povo considerava João Batista um profeta. Se eles dissessem que o batismo de João era dos céus, eles entrariam em contradição, porque eles não reconheceram João Batista como profeta. E aí, como era de se esperar dos fariseus, da sua famosa hipocrisia, eles respondem: não sabemos. E Jesus diz a eles que então também não ia responder a eles com que autoridade ele fazia aqueles prodígios. Porque Jesus reconheceu nos fariseus aqueles seres que não estavam abertos a receber os conhecimentos
mais elevados. Não estavam abertos a se espiritualizar. Eles estavam fechados dentro da sua estrutura que lhes beneficiava. Mas Jesus nunca perdeu a oportunidade de ensinar. E aí nós chegamos depois desse contexto todo, nós chegamos na parábola dos 2 filhos na vinha. Então, depois desse diálogo, Jesus diz para eles e diz assim: o que vos parece? E conta 2 filhos. Um pai chega para o primeiro filho e diz a ele: vá trabalhar na vinha. O filho diz: eu não vou. Mas, arrependendo-se depois, foi trabalhar na vinha. E diz para o outro, o segundo filho: vai trabalhar na minha vinha. O segundo filho disse: eu vou, mas não foi trabalhar na vinha. E aí Jesus pergunta novamente para os fariseus: qual dos 2 filhos, o primeiro ou o segundo, fez a vontade do Pai? E dessa vez os fariseus respondem: o primeiro, apesar de inicialmente não ter dito que ia, ter falado que não iria, ele arrependeu-se e foi. E o segundo filho disse que iria, mas não foi. E aí, depois dessa resposta dos fariseus, quando eles dizem para Jesus, o primeiro, Jesus dá uma resposta, uma afirmativa, que é um choque para os fariseus. Jesus diz a eles: amém vos digo, que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Pois João veio até vós no caminho da justiça, e não crestes nele. Os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, vendo isso, não vos arrependestes depois, para crerem nele. Então, o que Jesus disse para os fariseus, para os publicanos, para os estudiosos, para os sumos sacerdotes, para aqueles judeus de alto escalão? Que os publicanos e as prostitutas precederiam a eles no reino do céu, no reino do céu. Isso era uma afronta, porque os publicanos e as prostitutas eram considerados impuros. Os puros eram os fariseus, porque eles observavam a lei segundo a interpretação deles. Então, quando Jesus diz isso, Jesus está nos trazendo, primeiro, o amor do Pai por nós. Por quê? Se nós formos analisar a resposta do primeiro filho, era uma resposta impensável naquela época. Quando um pai falava para o filho, vá fazer determinada coisa, o filho imediatamente ia fazer. Senão ele poderia ser até banido daquela pequena comunidade. Então, quando Jesus fala que o pai disse ao filho, vá trabalhar na vinha, e o filho fala, eu não vou, mas depois arrependendo-se, foi, ele está querendo mostrar o amor de Deus, nosso Pai, por cada um de nós. O amor e a misericórdia, porque Deus, nosso Pai, nos perdoa, nos aceita a partir do momento em que nós buscamos a vida parecida, a vida pautada no Evangelho. Então, e aí vem uma reflexão, né? E nós, nessa história? Nós nos identificamos com esse primeiro filho, porque com certeza já negligenciamos o Evangelho, já seguimos por caminhos muito ruins, caminho de vícios, de comportamentos morais inadequados, caminho dedicado às paixões humanas, da vaidade, das vinganças,
das ambições desmedidas. E hoje nós buscamos o quê? Nos arrependemos e buscamos o Pai. Então nós nos identificamos com esse primeiro filho. Ou pelo menos deveríamos nos identificar com esse primeiro filho. Porque é o filho, somos nós, quando nos arrependemos de todas as vicissitudes da vida, de todas as misérias morais que os nossos comportamentos inadequados nos trazem e, através de duros testemunhos, de provas espinhosas, buscamos nos reconciliar com os conhecimentos mais elevados do Evangelho, buscamos nos reconciliar com a vivência desse Evangelho de Jesus. Mas, se nós formos analisar o segundo filho, aquele que diz, eu vou, mas não foi. Quem esse segundo filho representa? É um segundo filho que na parábola representa muito bem os fariseus. Por quê? Eram aqueles que tinham conhecimentos religiosos, eram aqueles que estudavam a Torá, eram aqueles que eram responsáveis por guiar o povo nessa busca da sua espiritualização. Mas eles se dedicavam à aparência externa. Eles buscavam e cultivavam essa aparência externa, sem preocupação com as mudanças íntimas, ou seja, não utilizavam o conhecimento que tinham para mudanças de atitudes para com o povo. E aí nós pensamos, onde é essa vinha do Senhor? O que seria essa vinha quando o pai diz, filho, vá trabalhar na minha vinha? Para nós, o que seria essa vinha? A vinha seria todos os lugares onde nós podemos exemplificar o Evangelho. Ou seja, na família, nos relacionamentos afetivos, na escola, na rua, no comércio, no posto de gasolina, no trânsito, na repartição pública, na fila do banco. Ou seja, em todos os lugares onde nós podemos ter um comportamento adequado ou inadequado. Um comportamento moral, baseado no que o Evangelho nos traz, um comportamento identificado com a matéria, agressivo, intransigente, malfazejo, de não perdoar, de vingança. Então, e nós, dentro dessa estrutura? Onde que nós estamos? Se nós nos identificarmos com esse segundo filho, que disse eu vou e não vou, o que isso representa? Representa todos aqueles que querem passar, que já têm um cabedal de conhecimento religioso, mas só querem passar a impressão, o externo, o culto externo de devotamento à religiosidade, ou de obediência ou cumprimento das normas impostas pela sociedade, mas não faz nenhum esforço para se modificar intimamente e buscar uma vida mais digna, mais condizente com o Evangelho de Jesus. E aí, nós seguimos para mais uma frase muito importante que Jesus falou, que muitas vezes passa desapercebida, mas como é importante nós conhecermos o contexto quando João fala para os fariseus. Pois João, Jesus se referia a João Batista, pois João veio até vós no caminho da justiça e não crestes nele. Então, essa frase, esse pedacinho da frase, no caminho da justiça, o que isso significava para a época? Os fariseus sabiam muito bem porque eles utilizavam essa frase. Tal pessoa está no caminho da justiça. Eu vivo no caminho da justiça. Quando Jesus fala isso,
O que ele está querendo dizer? Qual é a interpretação da época para esse no caminho da justiça? É aqueles ou aquele que vivia em conformidade, tanto na vida quanto na sua conduta moral, em conformidade com a lei, em conformidade com a lei de Deus, na época em conformidade com a Torá. Então, quando Jesus fala isso para os fariseus, ele diz: o João, que vocês não reconheceram como profeta, veio, viveu e pregou conforme a Torá, conforme a lei trouxe. E vocês conhecem a lei. Mas vocês, por causa do seu orgulho, por causa dos seus ganhos secundários, não acreditaram em João Batista. Então, esse o caminho da justiça é muito importante como uma lição para o povo judeu, para os fariseus da época. E para nós hoje? O que nós buscamos? Nós buscamos o caminho do Evangelho, da justiça, da fidelidade a Deus e aos ensinos que Jesus trouxe para nós? Essa é a grande pergunta que fica para cada um de nós. E para buscarmos finalizar, uma última imagem que cada um vai fazer na sua cabeça. Infelizmente, nós não podemos mostrar os recursos visuais, mas com qual filho nós vamos nos identificar? Com aquele filho que diz que vai e não vai? Ou eu vou participar da via do Senhor, ele fala que vai, mas não vai, não cumpre a sua promessa. Ou seja, será que nós que já conhecemos ou começamos a conhecer o Evangelho e estamos recebendo essa mensagem de Jesus e vamos virar as costas para essa mensagem? Nos agarrarmos ao nosso comodismo, à nossa vaidade, à nossa dificuldade de usarmos a vontade para nos modificarmos? Ou vamos nos identificar com o primeiro filho? Aquele que inicialmente falou que não ia, mas arrependeu-se e foi. E o arrependimento faz parte. É a primeira parte. Eu me arrependo do que eu fazia errado. E eu vou buscar uma vida em conformidade com o Evangelho. Então, fica essa pergunta para nós respondermos. Qual dos dois filhos nós vamos seguir? Porque nós já temos o conhecimento do Evangelho, mesmo que mínimo, mesmo que com uma interpretação muito ínfima, por causa da nossa incapacidade ainda de amar, de entender o que é caridade, a nossa fé ainda muito titubeante. Mas nós precisamos começar essa busca. Então fica a questão: com qual filho nós vamos nos identificar? Não é? Tomara que nós nos identifiquemos, nós nos arrependamos e sigamos no Evangelho de Jesus, que só vai nos trazer bem, só vai nos trazer o bem, só vai nos fazer sentir o bem, o amor que o Pai tem por cada um de nós. Que Jesus nos abençoe e que tenhamos um bom dia com reflexões e com busca de melhoramento. Que assim seja.